E aí, vamos resolver mais esse exercício da FAMEMA aqui? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis de História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai de exercício aí, e por sinal um exercício da FAMEMA, continuando a playlist da FAMEMA, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Tem tudo lá, menos os games, né? Mas tem tudo lá para você ouvir no podcast no Spotify. Continuando então, como a pedidos aí a gente vai resolver a FAMEMA aí recente e na sequência para você mais um exercício da FAMEMA, esse aqui pegando história do Brasil, colocando ali foram os próprios liberais. Então eu não sei você, mas eu acho que é interessante sempre ir grifando e pontuando algumas ideias, ainda mais na hora que você estiver fazendo o exercício no vestibular, acho que vale a pena. Foram os próprios liberais que defenderam a nomeação do presidente da província pelo governo central. Então, olha o que ele está falando, né, de nomeação do presidente da província, que em outras palavras hoje para nós seria tipo governador do estado, porque possivelmente está falando do período monárquico, aí a gente já volta, mas pelo governo central lá do Rio de Janeiro. De modo que garantisse a articulação das partes em um todo dirigido pelo governo do Rio de Janeiro. Quem que é o governo do Rio de Janeiro? Já voltando para a questão da monarquia, mas é o rei, ou, como está colocando aqui o período, talvez o período regencial. O que é experiência em 1831? Experiência em 1831. O que é isso, 1831? Que experiência é essa? Lembra que isso aqui possivelmente está fazendo referência ao período regencial, né? Também conhecido como período interregnos ou entre reinos, entre o primeiro e o segundo reinados, entre a abdicação do Dom Pedro I, em 1831, que voltou para Portugal, e o golpe da maioridade, em 1840, que levou o Pedrinho, na verdade o Dom Pedro II, aí, ao poder. Então lembra que está falando do período regencial. E também, não sei se o seu professor de história aí falou, mas a ideia é de que o período regencial ele é visto como uma experiência republicana, com a ideia de que ocorreu a eleição de só um regente, o regente uno, ao invés de 3 regentes, de uma regência trina. Temos também lá a questão, né, das assembleias legislativas provinciais. Então as províncias quase viraram estados com autonomia, mas está falando justamente dessa questão de autonomia provincial, da província não poder aí nomear o seu próprio, que seria hoje para nós, governador. Então o estado não poderia nomear o próprio governador. O que é a experiência, então, em 1831, possivelmente o período regencial aí, né, que corresponde à minoridade do Dom Pedro II, ensinou a elite brasileira é que a autonomia regional, essa independência ou autonomia aí, né, das províncias, das regiões, tinha de conviver com segue aí porque o texto é longo, hein? Basicamente é um textão no Facebook, mas vai aí. Né? Então, se você perdeu, né, a autonomia regional tinha de conviver com controle mais rígido do governo central para manter a ordem interna. Está aí Miriam Dolnikoff, Elites Regionais e a Construção do Estado Nacional. Olha o nome do livro aí, Elites Regionais e a Construção do Estado Nacional. Tem a ver, por exemplo, com essa ideia aí de ele falar, né, de província, né, de falar justamente dessa autonomia regional, está falando de elite regional, né, com o governo central. Já diria o cowboy, o garoto vaca. Interessante essa aí, né? Mas olha lá, né, isso está em o nome do livro aí, Brasil, Formação do Estado da Nação. O excerto, que é o trecho, então, refere-se às consequências, né? Então está falando que o texto refere-se à consequência da experiência política inaugurada na história brasileira em 1831, que é o período regencial. Lembra o período regencial que foi marcado por quê? Como a gente falou, disputas por autonomia provincial, né? Um avanço liberal também aí em relação às liberdades das províncias, como nomear os seus próprios juízes também, né? O ato adicional em 1834, a questão também de assembleias legislativas provinciais.
Então você tem aí muito, né, forte essa questão da chamada também experiência republicana, que envolveria uma espécie de uma federação e a eleição de um, né, como se fosse um presidente, um regente uno com um mandato de 4 anos. Então essas conquistas aí de autonomias provinciais fizeram o período regencial correspondente à minoridade de Dom Pedro II, período entre reinados, uma experiência republicana. Então pode aparecer essa referência para vocês aí. Mas voltando também o quê? Nós temos outras coisas, né? Você lembra também a criação da Guarda Nacional, né? Que também representa aí o predomínio da elite agrária sobre a formação de forças, né, de segurança, policiais. Mas então, as consequências da experiência política inaugurada na história brasileira em 1831 e que resultou em letra A: fechamento do poder legislativo e adoção do poder moderador. Durante o período regencial de 1831 a 1840, não ocorreu o fechamento do poder legislativo. E nem muito menos foi adotado o poder moderador. Primeiro de tudo, é bom se lembrar, o que era o poder moderador? Era aquele quarto poder que o Dom Pedro I, ao outorgar a Constituição, ao impor a Constituição de 1824, ele escreveu lá que tinha que ter um quarto poder, que era um poder pessoal do rei, né, autoritário, que ele podia interferir, moderar, limitar os outros poderes. O executivo, no caso dos ministros, porque o rei também era poder executivo, mas também limitar o poder do legislativo e judiciário. Então essa ideia de que quando o, né, rei abdica, os regentes não têm o poder moderador na sua mão. E até onde eu me lembre, só se estiver falhando muito, acho que não ocorreu o fechamento do poder legislativo, não. Até essa ideia de que foram aprovadas importantes mudanças, como aí, né, o ato adicional de 1834. Então, o fechamento do poder legislativo e a adoção do poder moderador, na verdade, foi a suspensão do poder moderador. Portanto, essa alternativa A está de A mais errada. Está errada aí essa letra A. Vem comigo para a letra B. Projetos de recolonização do Brasil. Olha o que a letra B está falando, de que então, durante o período regencial de 1831 a 1840, tivemos então aí Portugal tentando recolonizar o Brasil? Não, né? Acho que nada a ver isso aí, na verdade, certo? Porque vem essa ideia de que o primeiro reinado até representa essa ideia de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Então, não, recolonização não. Recolonização que você teve foi mais forte lá na regência do Dom Pedro, né? O futuro Dom Pedro I, de 1821 a 1822. Imposição do absolutismo monárquico no período regencial, sendo que não tinha nem rei aí, né? Até a gente fala de período entre reinos. Então, imposição do absolutismo monárquico, isso é mais forte com o Dom Pedro I. Letra B está, não sei nem falar o que, mas está errada, vai lá. A letra C agora para você na sequência, continuando aqui. Rivalidades entre grupos dominantes e rebeliões populares. Porra, se você percebeu uma coisa que o mané do Prof. Elvis acabou de, né, não citar para você, acabou de esquecer, foi que o período regencial também era formado pelo que, gente? Rebeliões, quase chegou, rebeliões regenciais. Você lembra rebeliões regenciais como a Cabanagem no Pará, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você também pegar lá a Balaiada, né, na Bahia, não, Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia e a Revolta dos Malês na Bahia. Tudo isso aí, é claro, representando, em alguns casos, luta da elite também pelo poder, mas na Cabanagem, né, no Pará, na Balaiada, no Maranhão, envolve também luta popular. Sem falar da Revolta dos Malês, que envolve até a luta de escravos muçulmanos tentando lutar pela sua liberdade. Enquanto que a Revolução aí, Farroupilha, né, ou a Guerra dos Farrapos, ela na verdade já representa interesses da elite, apesar de ter participação popular. Enquanto que a Sabinada na Bahia, ela já envolve interesses mais de classes médias. Então, rivalidade entre grupo dominante. Pô, se a gente puxar que o nome do livro fala aí, ó, né, elites regionais e a construção do Estado Nacional. Fala, na verdade, também dessa ideia de que a autonomia regional tinha que conviver com um governo central que tinha um controle mais rígido. Então, será que está falando aí de rivalidade entre grupo dominante, de repente um grupo dominante que quer mandar numa determinada província ou numa região e tem ou não o apoio do governo monárquico? Eu acho que tem mais a ver com isso aí.
E rebeliões populares, cabanagem, por exemplo, a revolta dos malês, se você quiser, e também a balaiada aí. Bom, eu acho que a letra C, já diria o cowboy, o garoto vaca, que ela está muito interessante, né? Mas vamos para a próxima aí. A letra D. A letra D fala que o período regencial está ligado à dissolução do poder central e à consolidação de repúblicas regionais. Na verdade não. Aí você fala, professor, mas não pode ser essa? Porque não teve lá a proclamação da República Rio-Grandense ou do Piratini, da República Juliana ou Catarinense, lá no contexto da Revolução Farroupilha? Porra, até teve, mas na verdade assim é mais, né, nesse contexto de que elas não se consolidaram, né? Elas aconteceram durante a época da Revolução. E o poder central, por mais que não tivesse o rei no poder, você tem o poder central centralizado na mão do regente ou dos 3 regentes, quando foram lá os momentos de regência trina provisória ou regência trina permanente. Lembre que tivemos a regência una de Padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. Então essa aqui também nada a ver, porque não tem a ver de dissolução do poder central e nem consolidação de repúblicas regionais. Bom, letra D está errada e a letra E. Enfraquecimento militar do Estado, não sei se... Bom, não tinha um grande investimento e tal, mas de enfraquecer uma coisa que já não existia, acho que não sei se pode falar, mas até porque você tem a Guarda Nacional sendo criada, então o Estado vai tendo mais força, apesar de estar ligado à elite agrária também, aquela ideia do título de coronel que aparece aí, né, da elite agrária que apoiou a formação da Guarda Nacional. E início da propaganda abolicionista. Eu acho que propaganda abolicionista mesmo é melhor relacionar a Segundo Reinado. E não só, é claro, lá o momento pós-Guerra do Paraguai, de 1870 para frente, mas eu acho melhor Segundo Reinado, principalmente após as leis mesmo, né? Abolicionistas, em 1871 a Lei do Ventre Livre, em 1885 a Lei dos Sexagenários, em 1888 a Lei Áurea. Mas lembre que não é uma lei abolicionista da escravidão, mas do tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que aboliu o tráfico negreiro, pelo menos o intercontinental, o interno aqui no Brasil, o regional, ainda continua rolando. Mas início da propaganda abolicionista, acho que é melhor falar de Segundo Reinado. E enfraquecimento militar do Estado? Não, na verdade, se você analisar a formação da Guarda Nacional, poderia falar de um fortalecimento militar do Estado na questão mais regional, mas sim, e até lembrando que um pouquinho depois, no Segundo Reinado, o Brasil se envolve na Guerra do Paraguai. Não está tão fraco assim. Eu acho que se você acompanhou comigo, você sabe que a letra E está E de quê? E de errada. E você vem comigo na sequência para lembrar que eu acho aí a mais correta. Confere aí no gabarito oficial se é isso mesmo, mas a letra C me parece aí a mais relevante, ainda mais puxando esse lance da experiência aí do, né, período regencial, 1831, fazendo essas associações com assuntos que não aparecem necessariamente no texto. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa resolução do exercício da FAMEMA com o Prof. Elvis do História em Casa. E se você não deu like no vídeo, dá um like no vídeo já, por favor. Também se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, no Facebook e no podcast lá. Escuta o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até mais. Até a próxima resolução de exercício com o Prof. Elvis do História em Casa. Até mais, valeu!